começar agora com mais uma revista eletrônica para você. Ponto G. Hoje vamos começar o programa conversando com o artista plástico Ronaldo Nascimento. E a Gazeta Norte Mineira vai ter a honra de conversar agora com o escultor Ronaldo Nascimento. Ele está aqui em Montes Claros, veio recuperar parte de uma obra de arte muito especial, que é a Nossa Senhora de Rosa Mística. Ele trouxe essa imagem para cá. Quando foi mesmo, Ronaldo? Então, essa imagem, eu fiz alguns anos atrás, não me recordo bem a data, mas uns 4 anos atrás, e eu fui procurado pela doutora Príscila porque ela queria uma imagem que expressasse tudo aquilo, expressasse todo o trabalho que ela faz, né, diante desse projeto tão bonito dela, né, na área de oncologia. Então, o que nós pensamos? Fazer uma Nossa Senhora Rosa Mística, né, porque uma das manifestações de Rosa Mística foi dentro de um hospital. E qual que é o objetivo? É fazer uma Nossa Senhora, ela foi esculpida em madeira, em cedro, uma Nossa Senhora acolhedora, né, Rosa Mística. Por isso que ela está com os braços abertos. E ela está segurando 3 rosas, né, que é a marca principal da iconografia de Nossa Senhora Rosa Mística. Essas rosas simbolizam a fragilidade do ser humano. E a Nossa Senhora aqui, ela vinha acolher com muita delicadeza essas 3 flores, né? Essas 3 rosas. Por quê? Porque nós somos pessoas frágeis. Nós precisamos ser acolhidos, né? Nós precisamos da intercessão de Nossa Senhora e ela nos acolhe com toda essa delicadeza, né? Para nos levar para o seu Filho Jesus. Então ela foi elaborada para esse fim, né? Para que as pessoas que chegarem para fazer esse tratamento sejam acolhidas nas mãos e nos braços de Nossa Senhora. Aí você veio nessa semana em especial, um momento inclusive que a associação presente também, Oncovida, em parceria com a Unimontes, vai estar fazendo esse congresso aí de oncologia, tanto o congresso nacional quanto o congresso internacional, com a presença inclusive do Padre Fábio, que vai estar aqui nessa semana. É uma honra, né? Tá voltando à nossa cidade. O que você sentiu da nossa cidade aí? Olha, me surpreendeu, né? Eu não sabia que Montes Claros era uma cidade tão bonita. Eu tenho um cunhado que mudou para cá alguns anos atrás e aproveitei para mim conhecer, né, a cidade, e eu fiquei surpreendido, porque realmente é uma cidade muito bonita, muito acolhedora. E eu vim aqui com um propósito também de fazer um pequeno restauro dessa imagem que eu fiz, porque ela apresentou alguns problemas de rachadura na base, talvez pelo transporte, né? Então eu vim com essa finalidade para fazer esse reparo, para que ela possa voltar como era antes, né? Isso faz parte também da nossa vida, né? Eu acho que às vezes tem momentos que a gente também precisa ser restaurado, né? Às vezes, com o decorrer do tempo, a gente vai apresentando alguns problemas, né? Então, a gente precisa também passar por esse processo de restauração. Então, quando eu estou restaurando essa peça aqui, eu penso muito nisso também, né? Como que eu posso também me restaurar, né? O que eu posso também tá mudando, tá transformando e tá consertando em mim para que eu possa me tornar também uma pessoa melhor. E o interessante é que você faz esse trabalho já há anos, né? Vários trabalhos de arte, inclusive sacras. Em São João do Rei, a minha cidade, ela é muito rica em termos de patrimônio histórico, né? Então a gente vive em São João do Rei esse contexto histórico e artístico, né? Eu costumo dizer que lá na minha cidade a gente cheira mofo e incenso, né? Mofo por causa da nossa arquitetônica, né? A nossa linha arquitetônica, né? São casarios, são igrejas barrocas, belíssimas. E incenso, porque praticamente quase todo final de semana nós temos festas religiosas. Então a gente cresce nesse ambiente, né? E lá em São João do Rei, por isso, nós desenvolvemos também vários artistas, né? Em termos de escultura, em termos de restauração, a música também, a religiosidade está
muito enraizada, né, dentro de nós. E eu comecei esse trabalho em dezembro de 1999, já adulto, né, contagiado também por essa essência, né, da nossa cidade, e passei então a trabalhar com arte sacra, escultura e madeira. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma projeção muito boa, né, faço trabalhos para o Brasil todo, né, alguns países também fora do Brasil, mas como eu não consegui atender todos, aí eu priorizei o Brasil mesmo, né? Então, hoje eu trabalho ainda dentro dessa linha de arte sacra, e um detalhe, né? Eu procurei trazer de volta como se fazia no passado. Então, o meu trabalho é escultura em madeira totalmente manual. Todo o material que eu utilizo é um material orgânico, né? Eu utilizo as técnicas antigas do período setecentista no douramento, né? Lá a gente usa o ouro de verdade também, como era no passado. As pinturas que eu faço também são pigmentos orgânicos, minerais, para que quando um trabalho meu ele está concluído, você pegar uma imagem minha, um trabalho meu e uma peça de museu, a diferença delas é só a questão de data e do artista. Mas os materiais que foram utilizados, tudo é perfeitamente semelhante ao que foi usado no passado, ou seja, um resgate da história. Quem quiser conhecer mais o trabalho, é só seguir o @ Eu tenho o meu Instagram, né, Escultor Ronaldo Nascimento, lá tem várias fotos e vários vídeos, e as pessoas podem, através do meu Instagram, conhecer um pouquinho do meu trabalho. E aí, vamos de quadro novo no programa Ponto G? Com vocês, Direito em Pauta. Você já parou para pensar que aquela ansiedade que não passa ou aquele cansaço que virou rotina pode não ter nada a ver com a sua vida pessoal, mas sim com o seu trabalho? Muita gente sofre calada, achando que é extremamente normal, coisa da idade ou até mesmo frescura, quando na verdade estão diante de uma doença ocupacional. Podem estar diante de uma doença ocupacional ou não, mas vamos analisar tudo isso. E o que muda com relação a ter ou não ter uma doença ocupacional? Muda totalmente. Se você tem uma doença ocupacional, os seus direitos mudam completamente. Nos próximos minutos eu vou te mostrar como identificar os sinais, o que fazer e como procurar, como e quando procurar ajuda. Antes de mais nada, eu quero que você entenda agora o conceito. Doença ocupacional é toda enfermidade que surge ou piora por causa das condições em que a pessoa trabalha. E ela se divide em dois grupos. O primeiro, as doenças profissionais, que são aquelas típicas de uma função específica. Por exemplo, a perda da audição ou perda auditiva em uma pessoa que trabalha com ruídos constantes. Uma outra divisão é doenças do trabalho, que elas não são exclusivas de uma profissão, mas se desenvolvem por conta do ambiente que ela está inserida. O que é importante nisso? Vamos pensar numa pessoa que começa a sentir dores nos punhos por conta de uma digitação constante, ou talvez uma dor na coluna por causa de carregamento de peso, ou talvez por conta de ficar tempos demais em pé. Entendidas essas duas divisões, já temos aí uma profundidade suficiente para entender sobre doença ocupacional. Mas eu quero te trazer, a partir desse próximo bloco, os sinais que você precisa observar para poder identificar claramente sobre se há ou não uma doença ocupacional no seu caso. Antes mesmo de falar para você sobre os sinais, eu quero acrescentar aqui alguns pontos que são comuns entre
as duas diferenciações de doença ocupacional ou doença do trabalho. O ponto comum entre elas é o nexo causal. É o ponto de ligação, na verdade é uma ligação entre o que a pessoa faz efetivamente no trabalho e como o ambiente ele é organizado e o problema de saúde, como que esse problema de saúde se desenvolveu. Então temos que saber se o que você está sentindo pode ser uma doença ocupacional ou não, mas como é que eu posso explicar isso para você? Vou te passar aqui agora. Então, a partir de agora, você vai entender os sinais. São sinais de alerta. O primeiro sinal, o sintoma apareceu, ou melhor, ele aparece ou piora relacionado à sua rotina. Quando você vai para o trabalho, ele piora, ou ele aparece quando você está lá dentro. Você repara que a dor no braço aumenta depois de um dia agitado ou um dia digitando sem parar. Ou a crise de ansiedade vem justamente antes de bater a meta. O segundo sinal é uma melhora que acontece em períodos de descanso, por exemplo. Se você está de férias ou aos finais de semana, esse quadro ele melhora, ele tem ali uma tranquilidade, ele não te incomoda, e aí só que tem um ponto, quando você volta, esse sintoma, ele retorna, isso é super importante, porque há um indício aí, super importante, do nexo entre o ambiente e a doença. O terceiro sinal é que os sintomas, normalmente aqueles físicos, eles são recorrentes. Dores osteomusculares, por exemplo, principalmente em punhos, em ombro, coluna e joelho, eles são muito comuns para quem trabalha em pé o dia todo ou faz movimentos repetitivos. Tem um outro ponto importante, um outro sinal importante, são os sintomas psicológicos, que eles são persistentes. Insônia, crise de choro, falta de vontade de trabalhar, ou quando está trabalhando, você não consegue se concentrar bem, porque as preocupações e a ansiedade, ou talvez a depressão, o esgotamento, eles são muito recorrentes. Nós temos também um quinto sinal que você precisa observar. O seu comportamento no local de trabalho muda. E quando ele muda, as pessoas percebem. Ou, não somente no local de trabalho. Em casa, há uma mudança de comportamento e você precisa começar a ouvir as pessoas ao seu redor, porque elas vão começar a dizer que você mudou, que você aparenta estar muito cansado ou cansada, que você não dá atenção, que você está exausta demais. A sua aparência é uma aparência de cansaço. Se apareceu esses sintomas, esses sinais, você precisa procurar ajuda médica urgente. Por quê? Porque quando você procura ajuda médica, descreve sua rotina, coloca ali adiante dele todas as suas metas, todo o confronto que você vive ou não dentro do seu trabalho, ele vai te dar um diagnóstico e vai te dar um atestado para um possível afastamento junto ao INSS. E tem um ponto super importante. Além de procurar ajuda médica, você deve procurar o profissional especializado, ou seja, um advogado, um jurista especializado na área, porque a forma pela qual você vai se afastar, ou o número do benefício que você vai se afastar, ele é extremamente importante para que você seja enquadrado ou não como alguém que tem uma doença ocupacional. Um outro detalhe que eu quero que você observe é o seguinte: quando há uma doença ocupacional e em empresas que têm mais de 20 colaboradores, essa empresa ela tem uma estrutura, ou melhor, um departamento de segurança no trabalho. E quando tem esse departamento, eles emitem uma CAT, que é um aviso de acidente de trabalho. Com essa CAT é possível, então, buscar outros pontos, que é a estabilidade de 12 meses após o afastamento do trabalho. O FGTS continua sendo depositado durante esse período. E tem mais um ponto. Se essa doença ela tiver relação, a doença tiver relação com aquela atividade que você faz, e houver demonstração
de que a empresa concorreu, ela tem algum indício de que ela concorreu para que isso acontecesse, você também tem direito a uma indenização por danos morais e materiais, se for o caso. Acontece em muitos casos, por exemplo, há um acidente de percurso, por exemplo, e aí por conta disso a pessoa perde o movimento do braço, tem que fazer cirurgia e outros procedimentos. Além da indenização por danos morais, também existe a indenização por dano estético, porque quando se faz um corte, uma incisão, a pessoa fica com a marca da cicatriz. E essa marca, ela precisa, tem vezes que não dá para cobrir, e quando fica essa marca, essa cicatriz, há um direito à indenização pelo dano estético. Preste muita atenção nos sinais, veja os sinais. O primeiro sinal, o segundo sinal, verifique cada um de forma individualizada aqui, e aí você se identificou uma doença ocupacional, eu quero resumir para você mais uma vez. Procure ajuda médica, guarde todos os atestados, todos os registros dessa doença ocupacional e procure um advogado especializado para poder te dar uma melhor direção, te dar a melhor consultoria nesse caso. Não é somente sobre a doença que eu quero falar para você. Eu quero te dizer o seguinte, que quanto mais cedo você identificar uma doença ocupacional, melhor é para a sua saúde. E depois de identificado, você precisa também buscar os seus direitos. Perfeito? Muito obrigado por me acompanhar até aqui e até a próxima. E para não perder o costume, aquela dica maravilhosa das cintas modeladoras Yoga. Dica da Gi. Olá! Hoje nós temos um bate-papo incrível sobre clareamento de pescoço, cotovelo, joelho e sua área íntima. Como está? Fique conosco até o final porque temos dicas incríveis e você vai descobrir como pode tratar. Hoje nós temos o prazer de receber aqui nas Cintas Modeladoras Yoga a doutora Érica Frois, fisioterapeuta especialista em dermatofuncional, que vai explicar um pouquinho pra gente sobre os tratamentos de clareamento de pescoço, cotovelos, joelhos e um assunto polêmico, a região íntima. Será que nós podemos clarear a região íntima? Então é um prazer recebê-la, doutora Érica. Obrigada, o prazer é meu. Então, pessoal, vamos abordar esse assunto polêmico, né? Por que polêmico? Quase ninguém menciona. Doutora Érica, e esses tratamentos, eles são voltados tanto para homens quanto para mulheres? A partir de qual idade? Explica um pouquinho pra gente. O tratamento, ele engloba toda a população, desde a puberdade. Por que desde a puberdade? É onde iniciam a bagunça de hormônios na nossa vida. Então, o corpo começa a mudar demais, algumas pessoas têm as pernas mais juntas, outras pessoas produzem hormônios, produzem substâncias que é produzido pelo corpo em excesso, que alojam nessas áreas e vai escurecer. Doutora Érica, fala pra gente, quando a pessoa inicia esse tratamento, geralmente com quantas sessões ela já consegue perceber melhora e inclusive melhorar sua autoestima após esse início? Na primeira sessão, ainda na cabine, ou seja, no consultório, na maca, o antes e depois é perceptível e muito perceptível. A gente faz os relatos fotográficos e o antes e depois é esplêndido. Geralmente são quantas sessões a duração deste tratamento? A indicação mínima seria 5 sessões e a máxima 10 sessões, mas isso muito depende de cada organismo. É necessário uma avaliação individualizada, personalizada para tratar esse protocolo, montar esse protocolo de tratamento? Sim, a gente tem a consulta dermatofuncional e nela é explicado todo o passo a passo do decorrer do tratamento. Certo. Fala pra gente o que nós podemos então utilizar para otimizar esse tratamento e para permanecer após o tratamento os resultados. A indicação é de malhas de baixa compressão que vai evitar, por exemplo, entre as coxas, o atrito dessa região que ocasiona muitas vezes o escurecimento. E também nas axilas a gente indica um sutiã de malha respirável,
mais leve, que vai ajudar a acalmar essa pele. Então, doutora Érica, e em relação à rotina desse paciente que está em tratamento, está sendo acompanhado, como que é o uso desses produtos após o tratamento? Fala um pouquinho pra gente. Então, o tratamento ele consiste no contato com o profissional no consultório, onde é aplicado uma série de produtos, né? Eles são ativos bem calmantes, regeneradores, que vão ajudar a clarear, uniformizar e também prevenir e tratar flacidez, porque eles também vão produzir colágeno e elastina. Então é um tratamento assim revigorante da pele. Quanto ao pós, bem tranquilo, a pessoa não vai precisar deixar de fazer nada da rotina dela. A gente só pede que no dia, por exemplo, vai à academia, vai antes do tratamento, porque realmente a pele pode deixar um pouco mais sensibilizada e o atrito severo pode causar irritação. Mas fora isso, no outro dia a vida que segue normalmente. O tratamento ele já é incluso todo o home care. A pessoa já leva o home care dela no ato da sessão, pós-sessão, é passado todo o protocolo de uso em casa e é muito tranquilo, muito fácil de transcorrer. Esses seus protocolos, eles são individuais, são personalizados, mas existem possibilidades de serem acessíveis a todas as pessoas? O custo-benefício é excelente, maravilhoso. Até porque quem se ama, se cuida, né? E a gente tem que pôr prioridades na nossa vida. O que é prioridade para você? Sua autoestima é sua prioridade? Então, o tratamento é esplêndido. Tem várias formas de pagamento e é totalmente acessível para qualquer um da população. Então, existe a modalidade também de cartão de crédito, parcelar se for necessário. Com certeza. E onde que a gente encontra, então, esses protocolos e o atendimento personalizado da doutora Érica Frois? Meus atendimentos acontecem na Rua São Paulo, 168, Todos os Santos. Meu Instagram, @doutora Érica Frois. Me acompanhe para conhecer o meu trabalho. Que ótimas dicas nós tivemos. Foi um prazer receber a doutora Érica. Lembrando que nós temos aqui todos os produtos que podem otimizar este tratamento de clareamento e, consequentemente, dar continuidade aos resultados adquiridos com os nossos produtos, as bermudas, os sutiãs. Então acompanhem sempre conosco, porque a cada dia traremos novidades e assuntos para que você possa se cuidar, porque quem se ama, se cuida, porque yoga te faz bem. E aí, espero que tenham gostado do programa de hoje, porque semana que vem teremos muito mais para você.